Já tradicional na pecuária, o Tour DSM de confinamento mais uma vez analisou os índices zootécnicos da atividade no Brasil. Os números apontados são bastante positivos, mesmo que essa edição tenha acontecido de uma maneira totalmente diferente da habitual. Esse ano, em função da Covid, nós fizemos as 9 etapas de 2020 100% online. Foi uma experiência nova, desafiadora, porque nos 5 anos anteriores, nós sempre fizemos dias de campos presenciais. Então, nós íamos até o confinamento, reuníamos lá 100, 200, às vezes até 300 produtores e fazíamos umas palestras e íamos ver o gado nos currais, íamos ver a fábrica de ração, íamos ver o manejo do confinamento. E depois mostrava os resultados. Apesar dos desafios, os eventos ao todo contaram com a participação de 1.000 espectadores, e as etapas foram realizadas nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. E os resultados foram de encher os olhos do confinador. Nós tivemos um resultado zootécnico dentro do padrão, com ganhos de peso na ordem de 1,7 kg, 1,670 a 1,7 kg por boi por dia. Tivemos também um rendimento de carcaça acima de 55%, foi 55,2%, e tivemos uma produção de arroba de praticamente 7 arrobas e meia, num período de 98 dias. Com estes resultados zootécnicos, a média dos 6 anos do Tour praticamente se manteve. Mas o grande diferencial desta edição de 2020 foram os resultados financeiros. A gente observou no Tour, né, as 9 etapas que a gente acompanhou, todas elas tendo resultado positivo, né, tendo o retorno operacional sobre o investimento, considerando o custo de capital positivo, mas é interessante quando você analisa a variação. A gente observou fazendas tiveram um retorno operacional algo em torno de 3,8% no período, né, até 38%. Sem contar os benefícios indiretos que o confinamento proporciona, né, como antecipação da entrada de capital, como liberar pastagens, por exemplo, para outras categorias de animais, ou para lavoura, ou até para preservação, que é o que nós chamamos de efeito poupa-terra, né? Então, no ano de 2020, foi o melhor resultado em lucro para quem confinou boi e quem participou do Tour DSM de confinamento. Foram mais de 20 mil animais avaliados só em 2020. No total, já são mais de 150 mil animais avaliados desde 2015. A arroba bovina foi quem trouxe esse resultado elevado, uma vez que temos recorde no Brasil, com a arroba acima de R$300. Isso jogou as margens de lucro para cima, principalmente porque o produtor conseguiu comprar o milho mais barato no primeiro semestre e confinou no segundo, pegando a alta da arroba. A gente notou de julho, mas principalmente agosto, setembro dando um pico muito alto, mas outubro, novembro, preços muito fortes da arroba, né? Então, confinadores que entraram um pouco mais cedo, né, lá por junho, isso ocorreu final de maio, começo de junho, tirando o gado em agosto, mais ou menos, né, não tiveram, entre aspas, o mesmo retorno que um pecuarista que acabou vendendo em novembro, em dezembro, até mesmo em outubro. Foi um ano de muita incerteza, evidentemente, momentos interessantes tanto para a compra de insumos como para a venda do boi, e isso fez com que o retorno realmente tivesse essa variabilidade grande entre os 9 confinamentos do trabalho. Segundo o Thiago, se pensarmos na lucratividade, realmente foi uma temporada muito interessante, mas não tão surpresa assim. No começo do ano, lá em fevereiro, quando a gente apresentou os dados de 2019, né, a gente já mostrava, é um ano, hoje, começo do ano, que o confinamento poderia chegar até uma lucratividade de 20%. Óbvio, chegou aos seus quase 24%, muito devido
a compra antecipada do insumo e a venda muito boa do boi gordo. A gente chegou a uma média de quase 24% em 3 meses, né? Enquanto que o melhor ano tinha sido em 2019, em média, com 12,9%. Realmente foi um ponto fora da curva, mas foi um ano muito bom para o confinamento no Brasil. Para seguir surfando na onda de 2020, o especialista diz que é preciso aproveitar novamente o primeiro semestre, tendo as exportações como aliadas, principalmente com a China. As exportações, até pelo câmbio, né, que a gente está falando algo em torno de uma variabilidade de 5,40, 5,50, chegando até 5,70, 5,80, isso vai favorecer, sim, as nossas exportações, né? Mas, evidentemente, por um lado, eu puxo o preço do mercado, o meu custo fica alto, daí eu estou falando especificamente do boi magro. Boi magro, bezerro, batendo recorde atrás de recorde. O produtor vai ter que trabalhar muito bem com a margem, ele vai ter que ser produtivo. A pecuária, ela reduziu cada vez mais o ciclo, o confinamento vem para provar isso também, mas há essa necessidade de eu ter os melhores insumos. Com o crescimento de cerca de 7% na atividade, no ano passado o país registrou seu recorde, com 6,1 milhões de cabeças confinadas. E os resultados positivos não ficam apenas com os pecuaristas. Toda a cadeia demanda e é beneficiada por essa qualidade no trabalho. O consumidor de carne está cada vez mais exigente, não só no mercado brasileiro, mas como no mercado mundial. A carne precisa hoje ter padrão de qualidade, precisa ter controle sanitário, precisa ter controle de procedência. Essa é uma exigência da sociedade, tanto no Brasil como no mundo.